essa live de hoje não se propõe a ser nenhum curso, nada muito formal. É mais uma conversa com foco nas apresentações de pitch e apresentações em gerais, né? Não necessariamente pitch, mas também algumas coisas do que eu vou falar inclui talks e apresentações, por exemplo, mais curtas, de 20 minutos, coisas do gênero. Então, para quem não me conhece, meu nome é Priscila Assunção, eu sou especialista em comunicação profissional e hoje vou focar a nossa conversa em pitches, como ter uma boa performance na apresentação de um pitch ou numa apresentação em público onde você vai comunicar a sua ideia ou o seu projeto. Muitas coisas são fundamentais nesse momento. Uma delas é a estruturação do pitch, de acordo com o que é proposto, a sua estrutura, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Essa estrutura, às vezes, é livre, você mesma ou você mesmo cria a própria estrutura do teu pitch, ou essa estrutura, às vezes, é proposta ou sugerida pela entidade ou pelo local onde você vai apresentar o seu pitch. Uma estrutura de pitch, que eu acho que é uma estrutura muito boa, é uma estrutura de 4 minutos. E se você conseguir encaixar o seu pitch nessa estrutura que é proposta, isso já aumenta bastante a chance de você conseguir, pelo menos alcançar o objetivo, vamos dizer assim, da proposta de organização. Vamos direto ao ponto, vamos simplificar, não usar linguagens técnicas demais, não ser uma coisa chata, maçante. Convém que seja uma coisa dinâmica, que prenda a atenção, que diga claramente o que teu produto faz, qual que é o diferencial do teu projeto, finaliza com chave de ouro e pronto. Isso é quase como um checklist, né? A estrutura do teu pitch é um checklist que você tem que cumprir. E eu acredito que é uma boa estrutura de pitch que pode servir mesmo fora desse contexto. Porque em cada minuto você cumpre com objetivos importantes. Eu vou lembrar aqui para vocês e para quem não teve acesso também a essa estrutura de pitch, de que forma que essa estrutura é valiosa e pode ser organizada. Outra coisa importante, além dessa estrutura, é a sua performance, a apresentação, o modo como você vai falar. Não é só o seu conteúdo. Tão importante quanto é o modo como você vai apresentar. E é isso que as pessoas vão prestar atenção. As pessoas querem ouvir você. Isso é uma questão da apresentação. Por que você está ali? Por que existe uma apresentação ao vivo? Se for só para você dizer o conteúdo que está no slide, o conteúdo que está no teu projeto, você não precisava estar ali. Então eles querem ver algo mais. As pessoas querem perceber qual é a tua relação com o projeto, como é que o problema te afeta, qual que é a tua visão de transformação nas pessoas que o teu projeto traz. E depois, as questões que eu chamo de acting. A tua confiança, o sorriso, que não custa nada e rende muito, quando eu costumo dizer, né? Não custa nada você sorrir e estar bem disposta ou bem disposto. Respirar, fazer pausas, usar gestos para explicar. 1, 2, 3. Algumas pessoas cruzam os braços. Não se deve fazer. Primeiro porque uma vez que você cruza, dificilmente você vai descruzar. Outra coisa que não se deve fazer é pôr as mãos nos bolsos, que isso também prende o movimento. A pessoa põe a mão no bolso e depois já não consegue. Passa os 4 minutos com a mão no bolso. Isso impede que a pessoa gesticule, se expresse melhor, use as mãos. E outra coisa,
é um pouco óbvio e natural que você vai sentir nervosismo. É uma situação de tensão, né? Existe um tempo, não é uma conversa de bar que você tem todo o tempo do mundo. Não, você tem 4 minutos para dizer o quanto vale o seu projeto. A pessoa se sente tensa, mas o júri está contando com isso. E o modo como você lida com a tensão é também avaliado. Porque uma pessoa que não lida bem com tensão, como é que ela vai lidar com situações muito mais difíceis do que essa de um pitch? Né? Quem empreende, quem é empreendedor, empreendedora, lida com muitos problemas, lida com muitas situações difíceis e especialmente situações difíceis emocionalmente, que a gente tem que gerir. Isso é muito parecido com a dificuldade, por exemplo, que atores sentem em cena e tem que gerir. O nervosismo, a ansiedade é uma delas. Eu gosto de substituir o nervosismo e a ansiedade por entusiasmo. Eu fui atriz muitos anos e diretora de atores também, e eu me sentia muito entusiasmada de entrar em cena. E esse entusiasmo é o que? O coração acelera, a garganta pode ficar um pouco seca, né? Bebe água, há aquela excitação do palco. Isso acontece, só que eu não associo isso ao desconforto do nervosismo, eu associo ao entusiasmo. Ou seja, que bom, uma coisa que eu trabalhei tanto, estudei, investi, vai ter o seu momento agora de palco, de cena, vou mostrar para as pessoas o que eu fiz. E é um pouco essa emoção e essa energia de empoderamento que vocês têm que entrar em cena. Ou seja, eu fiz um projeto que me deu muito trabalho, né? Todas as pessoas que estão apresentando o seu projeto provavelmente trabalharam em cima dessa ideia. E agora é o momento desse projeto brilhar. É com muito orgulho que vocês têm que entrar em cena e falar: eu fiz isso. E isso é fantástico. Essa energia de tensão, ao invés dela te encolher, ai meu Deus, que medo. Não, ela tem que ser vibrante, ela tem que ser para fora. Importa muito a tua paixão nesse momento. E como é que você vai gerir essa emoção? Se você conseguiu ensaiar o seu pitch inteiro uma vez, sem olhar no texto, sem se esquecer de nada, conseguiu fazer aqueles 4 minutos, você já está pronto e está pronta. Então, a sugestão que eu dou para atores e atrizes também, quando estamos em processo de ensaio e desmame do texto, uma vez que você conseguiu ensaiar todo o texto, o que você vai dizer, sem olhar para o papel, não pegue mais no papel. O quanto antes você fizer o desmame do apoio, melhor. Porque você programa o teu cérebro para buscar essa informação que já está aqui. Quando você tem o papel ao pé, isso cria uma dependência. É como uma droga. Você tem aqui o papel e... Ai, não, peraí. Só confirmar. Ok, volta para cá. Não, tem só mais uma coisa que eu esqueci. Não. Então, quando você deixa o papel, você deixa o teu processo mental independente. E aí a gente começa a usar a nossa inteligência e visualização interna dos pontos que eu tenho para dizer. Vou falar um pouco agora sobre esses pontos estruturantes do pitch. Até as pessoas que têm acesso à estrutura do pitch acabam não seguindo a orientação recomendada. E isso, no meu ponto de vista, é um grande erro, é uma grande falha no seguir a proposta. Então, a estrutura que eles recomendam no primeiro minuto, imagina que você tem um pitch de 4 minutos. Convém sempre você ter o teu pitch estruturado. No primeiro minuto, você vai falar sobre o problema, sobre a oportunidade, a solução, a proposta de valor, o tamanho do mercado e a validação. Qual foi o resultado que você encontrou com os teus testes? Ou seja, você tem 1 minuto
para dizer tudo isso. Às vezes a pessoa fica 1 minuto falando, por exemplo, sobre o problema, ou 1 minuto falando sobre a proposta de valor. Meu produto é fantástico, blá, 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 e esquece de cumprir os outros requisitos. No segundo minuto do teu pitch, você vai falar sobre a equipa. Ou seja, quem faz parte do seu projeto? Por que você vai falar da equipa? Porque a equipa tem que ter pessoas críticas. Críticas quer dizer, são as pessoas que são extremamente necessárias para o arranque do teu projeto. Então, meu nome é Priscila Assunção, eu sou a fundadora da Acting for Business e vou fazer o desenvolvimento do produto. Na minha equipa também tenho um diretor de marketing, que vai fazer toda a parte e pronto. Essa é a parte da equipa, pelo menos é quem sou eu, a minha função e o que as pessoas que são da minha equipa fazem também. A seguir a equipa, eu falo logo sobre o meu modelo de negócio. Qual que é o meu modelo de negócio? Não é uma longa história, meu negócio faz isso, faz aquilo. Não. Meu modelo de negócio é vendas online através de uma plataforma. É confecção de objetos artísticos. Meu modelo de negócio é uma loja física onde eu vou comercializar, blá, 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 blá. Esse é o teu modelo. Como é que ele vai funcionar? Nós estamos falando de que tipo de negócio. E essa é a ideia. Aí, nesse segundo minuto ainda, a gente já fala das fontes de receita. De onde vai vir esse dinheiro? Como é que você vai ganhar dinheiro com esse modelo de negócio? Depois fala logo da concorrência, que a concorrência é o que tem no mercado já que está solucionando o problema que você quer solucionar. Tem gente que fala, ai, não tem concorrência. Não cometa esse erro, porque é muito difícil não ter concorrência. Você pode não ter uma concorrência direta que dá uma solução para o problema exatamente como você vai dar, e esse é o seu diferencial, claro. Mas existe uma concorrência, existem negócios que são certamente similares ou já atuam na área que você quer atuar. Então você vai falar dessa concorrência. Você segue logo para a sua vantagem competitiva. O que é vantagem competitiva? É aquilo que a concorrência ainda não está oferecendo. Você identificou aquilo que o seu público valoriza no que a concorrência já tem e, juntando aquilo que o público valoriza, você cria uma solução melhor da que existe no mercado. No terceiro minuto é a sua estratégia de marketing. E aí você vai dizer como é que esse negócio vai, como é que as pessoas vão saber que esse negócio existe, né? Qual que é a tua, o que você idealizou, o que você pensou, qual que é a tua proposta. Você vai fazer eventos offline, você vai participar em feiras, vai fazer vendas comerciais, vai fazer lives e falar do produto no terceiro minuto. Agora sim, falar um pouco mais do produto. Em que pé está o produto? O produto tem patente, tem registro, como é que ele funciona? Se você fizer bem a gestão do tempo, no primeiro, segundo minuto, no terceiro minuto você pode aqui descrever um pouco melhor o teu produto. O último minuto, que é o minuto final, eu acredito que é um dos momentos mais importantes, que é um momento de fechamento. É o momento das finanças, né, onde você tem que falar qual é o investimento necessário que você vai fazer em finanças. Algumas pessoas ficam inseguras nesse momento porque não tem exatamente os dados e os valores, ainda tem que orçamentar. Essa parte pode ser um pouco mais desafiante, mas a gente tem que ter uma ideia, pode ser uma média, uma estimativa, uma ideia geral de quanto é necessário para o nosso negócio começar a funcionar. Tem que ser o mais próximo da realidade possível. E já nesse quarto minuto, já fala por que faz sentido o teu projeto. Às vezes essa parte acaba por ser a mais difícil, porque as pessoas estão tão focadas nas coisas práticas, né, do produto, como vai funcionar. Quando a gente começa a empreender, a gente fica muito técnico, né, e técnica, científica, isso vai funcionar assim, assado. Mas, por trás de tudo isso, existe um sentido maior. Existe uma conexão. Por quê? Para que fazer isso? Né? Para que eu estou fazendo essa live? Eu troco de quê? Qual que é a meta? Qual é o valor? Qual é a minha missão? Propósito? Essa parte acaba por ser, às vezes,
um pouco dorida, que a pessoa fala, mas o que eu vou dizer aqui, né? Porque não é uma coisa tangível. Vale X, quero 50 mil para o meu projeto. Não. É por que faz sentido. É bom dar aquele passinho atrás e pensar por que você está fazendo esse projeto. Porque pode ter um pouco a ver com um problema inicial, mas depois qual que é a tua motivação, qual que é a tua relação. Eu penso nessa parte em termos grandiosos, assim, qual que é a transformação que você quer ver no mundo? E eu, por exemplo, no meu trabalho, Priscila, por que faz sentido fazer o que eu faço? Porque eu acredito que as pessoas têm dentro de si todas as ferramentas, todo o potencial para transformar a sua própria vida, para transformar a sua realidade. Isso é o que eu venho fazendo na minha vida e como fiz e venho fazendo, porque eu acho que esse trabalho não acaba, percebo que todo mundo pode fazer. Então, a minha missão e a minha paixão é ajudar as pessoas nesse processo de transformação. Por isso que eu me identifico como gestora de transformação, porque a minha missão é facilitar esses processos. Então, se calhar, se eu fosse ter que dizer por que faz sentido, eu iria um pouco por aí, pela minha paixão, pelo meu gosto de ver o processo de transformação nas pessoas, sentir que esse é o meu propósito, que esse é a minha missão, que acabaria em grande. Olá, Ana! Olá, Patrick! Olá, Eva! Estou aqui a ver a malta chegar. Temos pessoas de Portugal, temos pessoas do Brasil e temos pessoas da Suécia. Essa live é muito chique. Muito obrigada pela presença. O que funciona aqui? Ou seja, o opening, abertura. Quando você abre o seu pitch, até em questão de técnicas de apresentação, né? A sugestão é que você conte uma história. E isso é praticamente indispensável. Algumas pessoas relutam. Não quero começar com os dados que a Associação Mundial dos Empreendedores tem. Cuidado, porque é muito fácil uma abertura de um pitch ficar chata. E se a abertura, vamos dizer assim, você tem 15 segundos para impactar, chamar a atenção, porque senão a energia cai, a pessoa está ali, mas já assistiu 60 pitches e agora vem o teu. E você está a falar que 60% da população... Então, cuidado. Veja de que forma você pode abrir contando uma história, chamando a atenção. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu desenvolvi um projeto fictício que era empregabilidade para mulheres ex-vítimas de violência doméstica. Então eu executei esse projeto com uma outra parceira. Nós criamos toda a estrutura do projeto até o final e fizemos o pitch desse projeto. Ou seja, só que esse pitch tinha 2 minutos. E para você ver a importância do pitch, eu tive que negociar com ela e eu disse, eu quero 1 minuto só para contar a história. E na minha história, eu falava do problema, eu conectava com a plateia, o júri no caso, falava do problema e dava luzes sobre a situação em Portugal. Eu vou reproduzir esse 1 minuto para vocês, se eu lembrar. Eu começava assim, não dei bom dia, não dei boa tarde, não dei nada. Comecei assim. Uma vez, eu, voltando para casa, aceitei boleia de um ex-namorado meu. Acontece que ele não me deixou em casa. Ele seguiu em frente, acelerou com a moto e disse, se você não disser que me ama, eu vou matar nós dois. Nós começamos a discutir. Eu não disse que o amava, imatura, né? Se fosse hoje tinha dito logo, mas eu não disse que o amava. Por sorte, o irmão dele nos viu correndo de moto, nos perseguiu e conseguiu me resgatar. Eu fui resgatada, mas mais de 25 mil mulheres brasileiras, portuguesas, convivem hoje com os seus abusadores.
uma das principais razões pelas quais isso acontece é a dependência econômica. Por isso a gente criou esse projeto, Wonder Woman. Tô aqui tentando lembrar mais ou menos do pitch. Ou seja, eu começava logo com uma história que me aconteceu, uma história pessoal. Uma vez eu estava caminhando, né, ele disse que ia me matar. Eu tive a sorte de ser resgatada. Ou seja, é uma história que a pessoa fica assim. E depois, quando tivemos feedback do júri, que foi muito interessante, essa parte da história foi uma parte muito valorizada. As pessoas gostaram muito. Nossa, que bom aquela história. Fiquei arrepiada quando você contou história. Então eu sugiro que vocês tragam uma história logo no início da apresentação, uma história que fale, ilustre o problema e que seja intensa. De alguma forma aquele problema tem que dar uma dor, né? Tem que criar ali algo que a pessoa fala, ok, vamos ouvir mais. Então, essa abertura, sem sombra de dúvida, é muito importante. Todo o meio do pitch é aquela parte, né, mais estrutural, como eu já mencionei ali, o minuto 2, o minuto 3, que você tem que cobrir toda a parte do marketing, da estrutura, do produto. E o final, depois que você falar da parte financeira e entrar no porquê que isso faz sentido, isso é quase como o começo. Você começa, pá, né, capta a atenção e o teu final ele tem que amarrar, ele tem que acabar para cima, ele tem que fechar. Isso é quase como call to action, é chamar a pessoa para você, né? Então é por isso, porque as pessoas que se juntarem a mim no meu projeto vão estar fazendo parte da transformação que eu quero ver no mundo. Ou o mundo vai se tornar um lugar muito melhor depois que blá blá blá. Qualquer coisa, aquelas frases que na verdade não é buscar chavão, é buscar paixão, é buscar conexão e também demonstrar a sua energia, né? O seu entusiasmo com o teu próprio projeto. Descontrai, relaxa, lembra de sorrir. Uma das coisas que eu sugiro é que, vamos dizer assim, o pitch é menos uma apresentação e mais uma conversação. Você faz aquele pitch, mas já abrindo caminho para o que vem a seguir. Porque o que vem a seguir é muito importante, que vão ser as perguntas. Quem já defendeu teses de mestrado e fez apresentações assim, sabe como que é, né? Quando abre para as perguntas e aí sim você vai ter oportunidade de dizer tudo aquilo que você não conseguiu durante o pitch. Uma das dores das pessoas que esses dias tenho ajudado algumas pessoas a estruturarem o pitch, prepararem a apresentação, é ter que cortar coisas. A pessoa não quer, a pessoa quer fazer pitch de 10 minutos para caber tudo. Mas não dá e nem é apropriado. Porque enquanto menos tempo você conseguir contar, expressar a sua ideia, melhor. É tenso, mas vai ser divertido. Eu acho que essa dor de ter que cortar faz parte, mas vocês têm que cortar. Se você não cronometrou o seu pitch, faça isso agora. Se você tá falando, chega na hora, a gente vê quanto tempo dá. Não faça isso, você vai ter 4 minutos, certamente que vão arranjar forma de você não falar nem mais um segundo. Então, cronometre o seu pitch. Tire tudo o que é detalhe. Deixa só aquilo que for essencial. Vocês têm que tirar tudo o que não é essencial, tudo o que é detalhe, tudo aquilo que você adora explicar, você não vai explicar durante o pitch. Deixa isso para as perguntas e respostas. Você vai ter tempo. E se a pessoa ficar curiosa ou quiser saber mais, ela vai te perguntar, mas tem certeza, pode acreditar que se você deixar aquele gancho, aquele gostinho para algo mais, as pessoas vão te perguntar. Mas por que eu fiz todo aquele projeto enorme se eu só tenho 4 minutos?
Não se preocupe, porque todo o processo que você passou, estudou, você levou 5 horas para escrever o seu pitch, agora só vai poder falar 4 minutos. Isso tem que ficar em você, isso tem que ficar aqui, tem que ficar aqui. Porque quando a pergunta surgir, você tem que ter uma resposta. Fala, claro, isso funciona da seguinte maneira. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E tal coisa? Não, tal coisa eu já planeei. Isso é para quê? Perceber que você sabe exatamente o que você está fazendo. O teu plano está totalmente arquitetado. Embora você não tenha todas as respostas ainda, claro que quem está empreendendo está começando, né? E não tem todas as respostas, isso é óbvio. Mas você sempre tem uma estimativa, você tem uma visão, você tem algo que... Não, eu imagino, eu estimo, pelo que eu tenho visto, mostrar que você investigou, que você está realmente trabalhando no seu projeto. Agora, nem tudo é um mar de rosas, né? Porque o que acontece? Acontecem imprevistos, acontecem as nossas emoções que a gente fica com dificuldade em gerir, de gerir, sim, né? Várias coisas podem acontecer. Eu uso muito o exemplo dos atores, porque essa experiência que eu tenho, tem muita experiência de espetáculos e teatro. O que acontece? Quem tá ali para te assistir, no caso o júri, ninguém quer saber das suas desculpas, ninguém quer saber que a tia-avó morreu, que teve um acidente no trânsito, que você foi dormir tarde, ninguém quer saber isso, as pessoas querem ver resultado. Você tem que chegar ali e entregar o resultado, ok? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que lidar um pouco com o improviso. E o que é improviso? Você só pode improvisar quando você se preparou, quando você tem um plano. Você só pode improvisar em cima de um plano, porque senão não é improviso, é mesmo descuido e falta de preparo. Agora imagina que acontece realmente alguma situação que isso te abale um pouco, que mexa com as tuas emoções, ou que você sinta que o nervosismo está tomando conta. E tem que fazer a gestão dessa emoção. O que acontece? Há técnicas que a gente pode usar também, né? Uma das coisas que ajuda é bastante a respiração, né? Respiração diafragmática. É diafragmática que eu digo, aquela respiração que é lá embaixo, aqui. Quando você enche a barriga, é a respiração diafragmática. Respira. Coloca a tua fisiologia, uma fisiologia de quem está tranquila, porque isso envia uma informação para o teu cérebro que está tudo bem. Então, se você começa... Você está quase estimulando uma situação de pânico para o teu cérebro. Ele fala, ok, vamos embora, vamos correr com essa apresentação para ela acabar logo e sobreviver todo mundo. Então, cuidado, calma. Respira, coloca, olhar para frente, olha as pessoas em volta, sorri. O sorriso é uma ótima mensagem para o cérebro. Quando você sorri, ele fala, estamos tudo bem. Que bom, podemos seguir. Então, sorria, respira e essa questão é a fisiologia, vamos dizer assim, você está criando uma aparência, né, de fora, que também estimula o teu sentir dentro. Você coloca uma fisiologia de poder, confiante, respirando, fazendo pausa, sorrindo, e isso vai dando informação para o teu cérebro que, ok, tá tudo bem. Outra coisa é o raciocínio. Aí você usa a parte lógica e racional, que é o que você vai dizer. Primeiro convém regular essas emoções, esse nervosismo, né? Usando a fisiologia, respiração, pausa e ok, eu sei exatamente o que eu vou dizer. Eu estava falando do improviso. O que é o improviso? A regra do improviso é, eu tenho início, meio e fim. Pronto. Eu sei como eu começo meu pitch com uma história. Uma história que fala do problema e o que é no mercado e a solução. Meu pitch começa assim. Eu sei que no meio do meu pitch eu falo aqui sobre
falo sobre estratégia de marketing, falo sobre financiamento e sei que no final do meu pitch eu fecho com a minha conexão, com a minha missão, com o propósito de eu estar fazendo tudo isso. Pronto, isso já está organizado. Isso é quase como se houvesse já uma ordem na tua cabeça, mesmo que você não saiba palavra a palavra, e eu recomendo que você não decore, né? Porque assim, se você decorar, você tem que ensaiar muito até que o texto não pareça decorado e ele se torne parte de você. Se você não conseguir fazer esse processo de decorar, não decore, saiba o que você vai dizer e diga isso com as suas palavras. A improvisação ajuda em quê? Imagina que você começa a falar. Ok, uma vez eu estava andando na rua e de repente aceitei uma boleia do meu namorado e ele me ameaçou e disse que iria me matar se eu não dissesse que me amava. De repente... esqueceu, perdeu. Tá nervosa e aquilo... não sabe para onde que vai? Ok. De repente, esse momento que você esqueceu, vamos dizer assim, é quase como um pequeno branco na tua fala. Faz uma pausa, de repente, mantém o teu olhar para as pessoas. Aconteceu uma coisa e avança para a próxima coisa que você se lembrar. Mas calma. O que é importante nesse momento, o momento da branca? É muito importante a calma. Usa a respiração para voltar, regular aqui o teu estado. E ao invés de ficar, portanto, quer dizer, esqueci-me do texto, estou muito nervosa, peço desculpas, estou nervosa, porque eu estou muito nervosa. Não, cortem essa, pessoal. Primeiro que você não precisa dizer que está nervosa nem nervoso, que as pessoas estão vendo, né? Vai estar escrito na sua cara. A não ser que você crie uma aparência de coerência, né? Que eu costumo dizer cara de coerência. Faz cara de coerência. Olha, sorri, respira, faz um pensamento. Então, eu tive essa ideia desse projeto fantástico que tem transformado a minha vida. Usa palavras poderosas que conecta logo com uma coisa positiva e a primeira luz do que você alcançar da estrutura do pitch, você segue. Algumas pessoas usam o apoio dos slides. Eu acho que o slide é outra coisa que a pessoa tem que ter cuidado durante o pitch. Eu fiz 2 pitches, os 2 pitches que eu fiz foi sem slides. Mas quando há a possibilidade do slide, acho que pode ser interessante pela questão visual de ilustrar o teu produto ou ilustrar o resultado que o teu produto traz, ou de repente até o problema ou a dor maior. Então, legal, slides. Agora, uma das coisas que tenho visto, que considero um grande erro, são slides cheios de coisas escritas. E para quem entende de apresentação, acho que é uma regra um pouco básica, né? Então, o que acontece? Há pessoas que estão usando slides como lembrança do que vão dizer. Põe o slide e fica lendo. Então faz isso, faz aquilo. Não. Se for para ler o slide, fica calado e fala, podem ler o slide. Você não está ali para ler os slides, você está ali para apresentar, fazer a sua apresentação. Então o slide tem que ter o mínimo de informação possível. Acredito que o slide tem que ser muito visual, audiovisual, visual, imagens, fotos, vídeos. É para isso que serve o slide. Se você quiser colocar temas, tópicos. Sugiro que foque no que você vai dizer, no seu pitch, na estrutura do teu pitch. E se quiser ilustrar, mesmo que você não siga a ordem do slide, mostra algumas imagens do produto, pode definir hoje ainda quais são as imagens que você considera importante e mostre. Mas não dá tanta informação, tanta importância assim ao slide. Tive recentemente na Expo RH, vi várias apresentações, vi imensos pitches e acontece que são momentos muito importantes, né? Que você, vamos dizer assim, você tem a oportunidade de alcançar centenas, milhares de pessoas numa apresentação, num pitch, até porque o teu pitch fica gravado, registrado, a sua apresentação, né, em muitos lugares. E
E vi pessoas, por exemplo, de grandes empresas, grandes marcas, primeiro falando para dentro, o microfone tem que ser aumentado até o último volume, e a pessoa está falando ali, parece que está falando com ela mesma ou com alguém que está na frente dela, mas na verdade está falando com uma plateia enorme. E outra, a falar assim, olhando para o slide. Ou seja, né, é muito estranho para quem está assistindo ver uma pessoa apresentando olhando para o slide. Outra coisa que acontecia são pessoas andando, porque às vezes por causa da ansiedade também se mexem muito, e ficam passando na frente do slide, para lá e para cá. Daí você vê aquela luz na cara da pessoa, que depois você não sabe se olha para a pessoa ou se você está prestando atenção naqueles slides, naquela luz na cara da pessoa. Então, não é 8 nem 80, né? Porque também há pessoas que ficam assim, parece um cabide pendurado lá no palco, não pode se mexer. E há outras que ficam andando e falando assim e dançando. Então, é encontrar um meio termo, né? Você pode descansar numa perna, descansar em outra, gesticular, explicar. Se quer se movimentar, escolhe um momento, ok, e eu quero ir para o outro lado porque eu tenho que ir uma cena qualquer que justifica. Vai, mas vira e vai e para do outro lado. Não fica com essa movimentação. Algumas pessoas pessoalmente treinando e ensaiando os pitches, porque considerei que hoje era um dia crítico para essas pessoas e foi muito rico, foi muito importante. É muito bom você poder ter um olhar de fora, porque quando a gente está fazendo o nosso projeto é muito fantástico, né? Ele é muito fácil, ele é muito óbvio, muito claro. E de repente que você conta para alguém, a pessoa fala, mas o que é isso? O que você está querendo dizer com isso? Mas isso não está claro. Uma coisa para lembrar é que quando você está fazendo um pitch, uma apresentação, da mesma forma que um ator ou uma atriz, você está em cena. Você está em cena. Essa é a sua persona profissional. É o teu momento do show. É igual, é a mesma coisa. Ou seja, o que é importante nessa cena? Nessa cena, vamos pensar assim em termos de atuação e de atores. É importante uma personagem, que é você no caso, e quem é essa personagem profissional. É importante o figurino. Qual é o figurino dessa personagem? O que é o figurino? É a roupa, a vestimenta, a sua embalagem adequada para aquela cena. Se é numa festa de gala, o figurino tal. Se é na apresentação do meu pitch, é um figurino que tem relação comigo, com o meu produto, com a minha figura, né, profissional. Isso convém um pouco as pessoas separarem, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou eu mesma, eu vou eu mesma, eu faço eu mesma. Mas quem é eu mesma? Tem várias eu mesmas. Tem eu mesma treinadora de pessoas, tem eu mesma formadora, tem eu mesma mãe, eu mesma quem? Então você tem que ter essa tua figura. Por quê? Porque você vai ser melhor percebida na sua cena. Então você tem personagem, figurino, você tem circunstâncias. Qual é a circunstância da sua cena? Quem são as pessoas, as outras personagens que estão ali interagindo com você na sua cena? Qual é o cenário? Ok, por exemplo, num pitch a circunstância é, eu vou ali vender o meu projeto, eu vou vender a minha ideia e vou ser avaliada e vou ter que me defender. A circunstância é essa, eu tô ali para conseguir, vamos dizer assim, e o meu objetivo é passar para a fase seguinte. Toda cena tem um objetivo. Qual é o teu objetivo nessa cena? Isso tem que ficar claro. Parece óbvio, mas não é para muitas pessoas. Pessoa, eu vim aqui apresentar o meu pitch. Para quê? O que você quer? Por que você quer fazer um pitch? São respostas que às vezes não tá tão clara. Então, durante o meu pitch, eu quero convencer as pessoas de que a minha ideia vai transformar o modo como
mobilidade em Portugal está funcionando nesse momento. Eu quero convencer a plateia a me dar 200 mil euros, porque isso vai fazer a maior transformação no mundo. Então, isso tem que estar claro para você. Outra coisa muito importante, gente, é a voz. A voz. E o que é a voz? A voz não é só falar. A voz é o tom que você usa, a altura que você vai projetar a tua voz. Há microfone ou não? Sem microfone, você tem que calcular a distância que você está da outra pessoa e projetar. Se você tem um microfone, tudo bem, você precisa projetar a tua voz para o microfone. Mas não é porque você tem um microfone que também você vai falar assim. Tá tudo bem? Não. E tem pessoas que estão com o microfone, o volume do microfone está levantado e a gente não escuta o que a pessoa está dizendo. Outra coisa sobre a voz, hidrata bastante, tá? Que é uma coisa que eu não fiz agora, mas vou precisar fazer. Beba bastante água e trabalhe com a sua voz assim. A sua voz tem que ser melódica, a sua voz tem que abordar vários tons. Eu posso começar mais grave, então, de repente... E aí ela saiu correndo, veio... Bom, e o que eu tô pensando agora... Você faz quase... É uma música com a tua voz. O que acontece? Muitas pessoas põem a voz assim. Tá, parece aquela linha de que morreu, sabe? Dos batimentos cardíacos. Tá, eu vim pegar... Meu produto tem 300 anos. Chato. O cérebro fala assim, ok, já entendi. E desliga completamente o que você está falando. Então a voz... Esteja atenta à voz... Qual é o tom adequado para falar com aquelas outras personagens que estão ali. Quando você fica nervosa por conta do que as outras pessoas fazem com você, isso quer dizer que você está dando poder às outras pessoas sobre o modo como você vai se sentir. Isso tem a ver com o teu poder pessoal, com o seu desenvolvimento pessoal. Isso, na verdade, a gente aprendeu isso culturalmente, né? De que tudo o que acontece fora de nós determina como a gente vai se sentir, mas isso é errado. A gente tem que reaprender, que na verdade, é você que decide como você vai se sentir. Você não pode dar esse poder para outra pessoa. Ok? Agora, claro que isso é um processo, isso é treino, isso é uma mudança de mindset. E, na verdade, é você que decide se você vai ficar nervosa ou não com algo que alguém te diz. Eu entendo o que você quer dizer, eu tenho bastante treino nisso, mas não posso dizer que também não fico nervosa, que não sinto essa emoção em mim. Isso tem um pouco a ver também com, quer dizer, tem totalmente a ver com gestão emocional e tem também a ver com competências de solução de problemas. Quando alguém te diz que você está a ficar mais velha, podia dizer qualquer coisa, né? Esses tempos tive uma situação numa padaria, fui comprar pão e uma das vendedoras estava a falar de mim, só que ela não sabia que eu estava ali por causa de onde eu pus o meu carro, e quando ela me viu, né, ficou meio sem graça, continuou, mas eu estava ouvindo tudo que ela estava falando, e aquele momento eu estava com uma vontade de, né, como a gente diz, cabeças vão rolar agora. Mas o que acontece? Eu senti dentro de mim a fisiologia alterar. Eu fiquei nervosa, o meu coração disparou, a boca secou, eu queria discutir, eu queria sangue, como se diz, eu queria guerra, eu queria luta. São as regras dos 3 Fs, né, que eles falam quando alguém mexe, quando a gente sente que alguém mexe com as nossas emoções. É o freeze, fight e... Qual é a outra? Agora alguém deve saber como é que é. Eu sei que o meu foi o fight, eu queria lutar. Eu queria argumentar, porque se eu for para a guerra falada, eu sinto que eu vou ganhar.
Esse é o nosso primeiro instinto, a gente quer ganhar a discussão. Eu quero ganhar, que é pro meu ego ficar firme. E aí que eu fiz? Eu respirei. Usa, o que você pode usar? Respira. Primeira coisa, você tem que fazer a sua gestão emocional. Regula. E não aguenta. Aguenta uns segundos. Quanto mais tempo você aguentar, sem falar, sem reagir, mais fácil vai ser você agir e ter uma atitude assertiva. Então você respira, espera, não responde. Calma. E depois você vai perceber se isso, com a tua emoção calma, você vai perceber se isso é realmente um problema para você. Se é algo que mereça a sua resposta. De repente você vai perceber que nem é um problema e que nem vale a pena. Vida que segue, você só vai se estressar, entendeu? Então nem vale a pena responder. De repente você percebe que sim, é um problema e você tem que dizer algo. Mas quando você está mais calma, vai ser mais fácil dizer algo de forma mais assertiva. Sabe que às vezes a gente, quando começa a aumentar a nossa autoestima, o nosso poder pessoal, acontece uma seleção natural no meio das pessoas que estão à nossa volta. Muita gente some. Porque vê que não tem mais poder sobre você e deixa de ser divertido para essas pessoas no sentido mal da coisa. Então respira, dá um tempo para você e toma atitudes mais assertivas, mais conectadas. Acredita em coisas que te fortaleçam, que te empoderam e deixa ir embora todas essas pessoas que te enfraquecem e essas crenças enfraquecedoras também. E empodera, força, poder. Isso aí. Respirar fundo. De nada. Força. O estresse, ele diminui muito a nossa performance. O estresse atrapalha muito o nosso desempenho. Né? Então, vamos dizer assim, amanhã, para algumas pessoas, amanhã é dia de espetáculo. Então, o que eu faço em vésperas de espetáculo? O que eu fazia sempre? Eu dormia o máximo de horas possível, relaxava a mente, beber água, beber chá, não beber nada com gelo, nada muito gelado. Então, são cuidados básicos que você tem que ter com o teu corpo e com a tua mente. Tá? Você se coloca, vamos dizer assim, na melhor condição possível. Hoje é dormir, relaxar, cuidar da voz, cuidar da mente. Amanhã é energizar. Um bom pequeno almoço, coma coisas nutritivas, saudáveis. Atenção, café e leite e açúcar não são bons para a voz. Portanto, eu sei, ainda mais aqui em Portugal, o pessoal adora tomar aquele café. Ai, preciso de um café, agora preciso de um café para dar aquela acordada. Não é proibido tomar café. Cigarro, então eu nem vou falar do tabaco, hein, pessoal? Eu nem vou falar do tabaco. Pense que a tua voz tem que estar linda, não vai ser por falta de voz linda que você vai deixar de fazer um bom pitch, tá? Então, evita café, leite e açúcar antes. Depois pode se acabar, tomar todos os cafés que quiser e tomar o seu leite e tudo. Mas antes, se você puder, né? Se não, ok, arranca com o teu pequeno almoço padrão. Agora um sumo de frutas, uns frutos secos, aveia, batido e coisas que vão te deixar bem acordada, bem saudável e a pessoa olha para você e pensa, nossa, essa pessoa tá bem disposta, né? Tá com energia, tá? Tudo isso tem impacto, gente. Quer queira, quer não, a sua performance, eu diria que é mais de 50% do que o que você vai dizer.
Você é o seu produto quando você está ali. É você que importa. Então você tem que cuidar de você, sim. Como a Nazaré falou e como eu tive a dar um feedback para ela, você é a coisa mais importante, né? Em tudo, no seu projeto, na sua vida, a partir de você é que nasce tudo. Então você, a sua imagem, o modo como você tá, o seu sorriso, a sua energia, isso te representa. Representa a tua missão, representa o teu projeto. E é dessa forma que você deve se apresentar às pessoas e ao mundo, no seu melhor. Pensa na sua melhor versão. Amanhã ou outro dia da semana é o dia do teu show. E esse dia é o dia que você tem que estar na sua melhor versão. Obrigada por estarem aqui, essas pessoas que estão aqui assistindo até esse horário. E estou muito feliz também pelas pessoas que continuam batalhando com o seu projeto, né? Como se diz, você não perde uma guerra, você perde uma batalha. É só uma batalha. E a gente, quem empreende, quem é dona do seu próprio negócio, quem trabalha para você, a gente tem que lidar com esses obstáculos, né? Vamos dizer, algumas pessoas chamam falhas, erros. Isso tem que estar integrado na nossa trajetória. Isso faz parte. Não deu certo aqui? Então vamos fazer aqui. Já pensou fazer dessa forma? Vamos fazendo aquele contorno nesses obstáculos. E o foco tem que estar na meta. O foco tem que estar aonde você quer chegar e não no que está te atrapalhando de chegar. Tem um exemplo que o Tony Robbins dá, não sei se vocês conhecem o Anthony Robbins, que ele diz que eu não sou o seu guru, mas para mim ele é um grande guru. E ele dá um exemplo que estava correndo de carro, fazendo uma corrida de carro, e estava sempre a olhar para a parede com medo de bater na parede. E o carro ia para a parede. E o treinador falou assim, você nunca olha para a parede, você tem que olhar sempre para a estrada. Se olhar para a parede, é para lá que você vai. Então o que eu deixo para vocês aqui hoje, essa noite, é para onde você está olhando? Você está olhando para a tua meta? Você está olhando para o teu foco? Ou você está olhando para os erros, para as falhas? Né? Claro que a gente tem que estar consciente do que está funcionando e o que não está funcionando. Alguma coisa falhou? Vamos analisar. Por quê? Se eu adequar aqui, ok. Mas onde que está o teu foco? O foco está para frente, o foco está na meta, naquilo que você vai realizar. E você é a pessoa mais importante para acreditar em você. Ninguém vem te salvar e falar, olha, venha, tá aqui, tudo entregue de bandeja na tua mão. Não existe isso. A gente tem que conquistar esse nosso espaço no mundo. A gente tem que acrescentar valor, a gente tem que reconhecer o nosso próprio valor e também receber esse valor de volta. Empoderamento. Dá uma aquecidinha na voz. Faz lá umas caretas antes. Faz a posição de poder. Quem quiser investigar um pouco mais, vai dar uma olhada lá no Google sobre fisiologia. Veja a TED da Amy Cuddy. Acho que é esse o nome dela. Ela fala muito do impacto que a fisiologia tem. Empodera, cabeça para cima, arrasa na abertura, arrasa no final, dá o teu show e depois me conta como foi, que eu tô louca para saber como é que vai correr esses pitches e quero saber quem serão as pessoas com os projetos selecionados para a próxima fase. Ai, que lindo! Gente, já ganhei a minha noite. Que coisa linda, Nazaré. Obrigada, obrigada. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente cresce e deixa de fazer, que é demonstrar afeto, demonstrar carinho, demonstrar gratidão. E isso é uma coisa tão rica, olha, até sinto meu olho brilhando. Obrigada muito obrigada mesmo, viu? E keep in touch, ficamos conectadas. Um grande beijo, um grande abraço, sucesso, muito sucesso para vocês. Até breve.